aqui estão os relacionados, tá, do Flamengo para o jogo contra o Ceará. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Tu consegue enxergar, Rafa? Consigo. Então vai. Então lê aí, por favor. Andrés Pereira, Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego Alves, né? Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Gabigol, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Neneca, João Gomes, Kennedy, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pedro, Pires da Motoca, Ramon, René, Rodinei, Thiago Maia e Vitinho. Boa. E aí, já aproveitando aqui, já dá uma notícia aqui para a rapaziada. No site oficial do Flamengo, diz o seguinte: Davi Luiz, há 1 hora atrás, Davi Luiz e Rodrigo Caio seguem a programação gradual de retorno e prevenção. Felipe Luiz sentiu dores na panturrilha esquerda, o ilharão no joelho esquerdo, Isla na região posterior à coxa direita. Os 3 atletas realizarão exames amanhã. Então, assim, o que a gente conclui? Que os caras foram pro sacrifício, os caras não estavam 100%. E aí, cara, é triste porque são os 4 jogadores da linha de defesa, mais o volante, o primeiro volante que protege. Ou seja, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz e Arão. Será que a culpa é só do Andréas? Será que o departamento médico também não tem culpa? Tem, claro, tem culpa, né? Eu só tô aqui, obviamente, dissertando sobre isso. Mas, galera, são os 4 jogadores de linha de defesa, mais o primeiro volante que protege ela. No jogo posterior à eliminação não, a perda do título da Libertadores, os 5 jogadores não podem jogar. E aí, Rafa? Cara, especialmente o Felipe Luiz, né? A maneira como ele entra, Felipe Luiz não joga bem, sai com somente 30 minutos, a gente fica... porque qual era o discurso quando começava o jogo? O Flamengo conseguiu recuperar todos os jogadores. Você olhava o time escalado em campo, Diego Alves, Isla, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Arão, Andrés, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Parecia um time recuperado. Mas até que ponto o time estava especialmente recuperado? E engraçado que a gente tinha muita dúvida em relação à condição física do Arrascaeta, né, cara? E o Arrascaeta jogou, acho que 110 minutos. O Arrascaeta vai sair só no segundo tempo da prorrogação. Ele jogou uma partida inteira, pode-se dizer, porque no apito do segundo tempo ele estava lá. Então, acabou que outros não estão em condição ideal. O Davi Luiz eu meio que entendo, cara. Eu acho que o Davi Luiz voltou de uma... Ele chegou, teve a volta um pouco apressada, o que inclusive é um problema, tá? Mostra um problema como é que é o nome do departamento de saúde que o Tanuri preside? Saúde e alto rendimento? Isso, Departamento de Saúde e Alto Rendimento. Precipitaram a volta do Davi Luiz e ele se contundiu e a gente perdeu ele durante um grande período do Campeonato Brasileiro. Quem sabe como a gente poderia estar agora? O Rodrigo Caio, cara, falar do Rodrigo Caio é tão difícil, mas eu vou te falar sinceramente, Bigode, eu já não conto mais com o Rodrigo Caio. Assim, eu acho que no mínimo o Rodrigo Caio tem que ser uma surpresa pra gente. Caso ele consiga jogar o ano que vem, que a gente se surpreenda com isso, mas que a gente esteja preparado para ele não jogar. E aí, realmente, a questão do Isla, Felipe Luiz e Arão mostra um time que chegou em más condições numa final de Libertadores. E esse tipo de coisa pode fazer diferença. E querendo ou não, o Isla não jogou bem, apesar de que eu não acho que ele joga bem com frequência. O Felipe Luiz não jogou bem. O Felipe Luiz, no pouco tempo que ele esteve, deu para ver que ele estava muito abaixo. E o Arão também não conseguiu jogar muito bem. São 3 jogadores que poderiam já vir aí carregando problemas físicos, né, cara? E aí vamos ver como é que a gente vai montar essa defesa para amanhã. Isso aí, cá entre nós, é o menor dos problemas. Esse jogo menor dos problemas. Mas você sabe o que eu gostei? Do Andrés. Eu acho que a gente tem que sentir o Andrés agora. Tem gente falando para não botar o Andrés. Eu quero que ele tome essa vaia. Posso já deixar a pergunta? Deixa. Hoje eu entrei praticamente na metafórica com o Cleito Júnior.
Cleiton Júnior diz que não, o moleque vai ter que dar a volta por cima e o caramba 4. Eu acho que o moleque joga bola, tá? Tem futebol para jogar no Flamengo. A minha questão é, o contrato dele vai até o meio do ano que vem. Ele não tem como dar a volta por cima. A não ser que o Manchester chegue assim, eu empresto por mais um ano. Pode ser. Mas a tendência é que ele não consiga dar a volta por cima. Isso eu não estou falando de atuações. A gente vai ver, você falou um negócio legal, a gente vai ver muito como é que vai agir o Andreas Pereira. Entendeu? Se ele realmente vai sentir ou se ele vai conseguir jogar, mesmo a torcida vaiando, ele vai começar, tipo assim, ele vai dar a face, né? Então, se ele vai conseguir reagir em relação a isso. Mas a questão não é só atuação. Até porque ele estava atuando bem na final. A questão é como é que ele devolveria isso? Como é que ele daria a volta por cima? Galera, a gente está falando assim de um clube centenário, onde jogou um dos maiores jogadores da história do futebol, né? O Flamengo da década de 80 era um dos maiores clubes da história do futebol, e esse clube conseguiu uma Libertadores da América. Vocês estão entendendo que influencia na história do clube? São 3 finais de Libertadores. A gente comemorou. A maioria aqui já nasceu campeão mundial e da Libertadores. A maioria que está aqui no chat. Outra viveu esse sonho de 2019. Vai estar na história lá. 2020, 2021, na verdade, chegamos à final e com uma falha de Andreas Pereira, ele já escreveu como é que ele poderia dar a volta por cima. Só se ele chegar novamente numa final de Libertadores, jogar para e o Flamengo for campeão. Se duvidar, ele vai precisar fazer um gol, vai precisar ser o melhor em campo. Tá entendendo o que eu tô falando? E a gente não vai ter esse tempo para ele. Eu não tô nem falando se ele tem... Tá, isso aí, Rodrigo, racionalidade, enfim. Então, assim, eu não tô nem falando, galera, se eu confio ou não no André, se ele joga ou não, mas eu acho que ele não vai ter esse tempo. E aí, se tivesse uma possibilidade de falar assim, pô, André, é o seguinte, vai lá, segue tua vida, irmão, porque, infelizmente, aqui não deu, não vai dar tempo. Você vai ficar 6 meses aqui e a torcida te xingando, te esculachando. Você vai fazer gol, a torcida vai te vaiar. Eu não sei como é que vai agir a torcida. A torcida é a primeira vez que a gente pede uma Libertadores da América. Eu vou ser bem sincero, quando o Andreas Pereira perdeu aquela bola, primeiro eu torci muito pro filho do Davidson perder aquela bola. Quando a bola bate, eu meio que perdi a bola de vista, eu falei, opa, foi para fora. Não, a filha da bola entrou, a galinha da bola entrou. E aí eu fiquei olhando e falei assim, mano, jogador errado. Se fosse um Arão fazendo isso, a gente ainda botava na balança e falava assim, putz, o Arão não foi um jogador importante, já deu título. Se fosse um Arrascaeta, foi um jogador importante. Se fosse um René, a gente já crucificava o René de uma vez por toda e tá do mesmo. Mas, cara, foi um moleque que chegou agora, que escolheu vir aqui pro Flamengo, vinha jogando bem. Diria para você que poderia ter uma história. Infelizmente, a vida é feita disso, irmão. Cara, o moleque tinha tudo. Mas aí uma infelicidade, futebol é feito disso, tá ligado? Tem vários jogadores que são assim, né? Jogadores que um lance marca e vai ficar marcado. Como é que ele vai pagar? Não sei, não vai dar tempo, irmão. Ele vai ter que ir lá conversar com o Manchester e falar assim, ó, mano, me renova o meu empréstimo por mais um ano. Mas será que o Flamengo vai querer? Eu não sei. Então é uma opção de coisa, cara, que envolve. É foda, mano. É foda. E aí, Rafa? Cara, ele tava jogando bem sim. Ele tava jogando bem sim. Ele tava jogando demais. Ele tava jogando bem sim. Ele e a Arrascaeta estavam num nível um pouco mais alto que os demais. Vai lá. Dentro de um Flamengo que não estava jogando bem. Pô, tem um passe que ele dá pro Bruno Henrique no primeiro tempo, que o Bruno Henrique, em vez de bater, ele corta para a direita e perde um pouquinho do controle. Eu achei que, apesar de tudo, ele jogou bem. Bom, primeiro, o que eu acho? Para tentar entender esse lance do Andrés Pereira e se é possível ele ser perdoado ou voltar a ter clima no Flamengo, eu teria que procurar um lance análogo, alguma coisa parecida. Só que não existe nada parecido, cara. Na história, Não existe nada parecido.
A gente tentando lembrar aqui ontem, alguém lembrou do Karius, e eu lembrei um lance do Higuita tentando driblar um jogador e tomando um gol numa prorrogação de Copa do Mundo. E Rafa, a gente tem um lance parecido com isso, né? Que é no Flamengo? O Lincoln no final do Mundial. Não. Cara, eu não acho parecido. Só que assim, o Rafa... O do Lincoln parece mais com o do Michael, Bigode. O do Lincoln parece com o do Michael. E eu acho que a finalização do Michael era mais fácil. Pode ser, mas eu acho que o Lincoln também tem a ver com um pouco do complexo de vira-lata. A gente está enfrentando um gigante europeu. A tendência, assim, a gente ser vice-campeão para um time europeu, vice-campeão mundial para um time europeu, é algo, tá ligado? É algo totalmente possível. A gente lamenta, tal, mas foi feito. Agora, contra o Palmeiras, cara, cá entre nós, o desenho era muito tranquilo, irmão. O desenho não era que era tranquilo porque tinha um Renato. Devia ser mais tranquilo. Mas a gente enfrentava um Palmeiras tecnicamente mais fraco. Tava tudo meio que encaixado. A moral era do Flamengo. A moral, pelo menos, era do Flamengo. Então, mano, foi um negócio muito doido. Então, assim, é difícil, cara. É difícil porque é um negócio inédito. Talvez se o Andrade tivesse cometido essa falha lá na década de 80, o Andrade era um cara totalmente esquecido, ia terminar a carreira amaldiçoado, vamos dizer assim. É difícil, galera. Eu não me lembro, você falou um negócio legal, eu não me lembro de nada parecido no futebol, pelo menos a nível assim de final de Champions League, final de Liga dos Campeões, final de Copa do Mundo. Imagina final de Champions League tem aquela atuação do Karius no Real Madrid e Liverpool. Boa, ótimo. Né? Mas a gente também está falando de uma equipe que já ganhou a Liga dos Campeões. Tá entendendo? O Flamengo não. É difícil, mano. É difícil. E no ano seguinte eles ganham com outro goleiro. Com outro goleiro. Então, assim, a gente está falando de um time que está acostumado a vencer. Se o Andrés comete essa falha com o Boca Juniors, de repente era mais uma, não sei nem quantas finais. O Boca tem 6 títulos, mas de repente o Boca tem 8, 9 finais. Para eles é mais, tá entendendo? É um negócio mais, pra gente são só 3, galera. São só 3 e fica marcado. É aquele negócio, quantas mulheres você já comeu na sua vida? 3, vai ficar marcado. Quantas mulheres, igual latino, quantas mulheres você já comeu? 1000, vai ficar marcado. Nenhuma. Mas teve uma que eu brochei, teve uma que o cara defecou em cima da mulher. Não sei, irmão. O cara comeu 1000 mulheres, tá ligado? Agora o cara com 3, tudo fica marcado. Tudo fica marcado. Então, assim, em relação ao belga aí, eu não sei o que esperar. Para mim, ele tem que ser escalado amanhã. Ele tem que receber essa cobrança mesmo. Não é para expor nem humilhar o jogador, não. O Perrota até perguntou se eu achava um erro imperdoável. Então eu falei, para mim imperdoável são os erros decorrentes de falta de profissionalismo, de falta de respeito com o Flamengo. Um erro esportivo, um erro de situação de jogo, para mim é perdoável sim, tá? Não sei se no caso dele. Mas, como você falou, até junho ele não vai ter nem oportunidade de fazer nada suficiente para mudar a nossa ideia. Até junho não vai acontecer muita coisa. Mas o que eu vislumbro que pode acontecer, assim, a chance dele, e aí realmente a gente tem que avaliar se vale a pena investir nesse jogador. Ele está no grupo. Seria acontecer mais ou menos algo que aconteceu com o Thiago Maia. O Thiago Maia, por exemplo, é um jogador que chegou, poderia o Flamengo exercer seu direito de compra e esse empréstimo foi prorrogado. No caso dele, por uma lesão, tá? Não é a mesma coisa. Mas aí o Andrés passar mais um tempo. Será que vale a pena? Do ponto de vista dele, do ponto de vista do clube, eu não sei, mas eu não acho que é algo que é totalmente imperdoável. Eu, sinceramente, acho que não é. Até porque eu vislumbro mais motivos na derrota. O Andrés é o motivo mais visível da derrota. É uma falha grotesca, é uma falha sem precedentes no Flamengo. Para mim não existe nada parecido.
porque é um lance grotesco mesmo, é um lance que parece que o cérebro dele parou de funcionar por alguns segundos. Quando ele acordou, o Davidson estava indo para dentro do gol. Mas, para mim, as condições seriam essas. E nisso que você falou, você tem razão. Até a metade desse ano, de 22, ele não consegue, porque ele não vai ter jogos tão grandes para fazer a ponto de reverter essa impressão. Mas se houvesse, por exemplo, uma prorrogação de empréstimo, eu acho que sim, e uma avaliação constante em cima do que ele entrega. Se ele é realmente esse grande segundo volante que a gente acha que era. Mas, porra, cara, às vezes o futebol é injusto. Eu lembro que você levava muita esperança no Andrés nesse jogo. Você achava que ele poderia ser um dos caras decisivos. Eu achei que ele vinha jogando bem. Mas o futebol tem dessas coisas. Mas eu consigo tirar um pouco do meu lado emocional e perceber que aquilo ali foi uma falha de jogo. Se eu tivesse no Maracanã, eu vaiaria o Andrés Pereira, porque eu acho que ele tem que receber essa cobrança. Mas eu também não inviabilizaria dele. Não acho que isso necessariamente vai inviabilizar a permanência dele no Flamengo, porque eu acho que tem mais culpados além dele, sacou?